gente, tudo bom? Eu disse que ia gravar um áudio, mas dado o imenso potencial polêmico do que eu vou dizer aqui, eu acho que o vídeo é melhor, que a gente, né, se abre mais, tá vendo a pessoa e aí consegue sentir mais, né, e ficar mais aberto pro que vai ser dito. Um disclaimer, tá? O que eu quero fazer aqui é levantar consciência sobre um assunto que eu não vejo ser discutido aqui, é um debate que ainda não percebi ter chegado no Brasil e que acho muito importante que a gente saiba dele, né? Depois, o que você vai fazer, como você vai integrar, isso aí vai depender do seu crivo, de como você pensa, e não está no meu papel nenhum dizer o que você deve fazer, tá? Esse é o primeiro disclaimer. A segunda coisa que eu quero dizer aqui pra vocês é que eu tenho sentimentos muito contraditórios com relação ao Dia Internacional do Yoga, tá? Bom, esses dias internacionais, né, por exemplo, do yoga, ele foi aprovado na ONU, né, e assim, funciona uma nação, um país propõe, e aí os demais, né, as demais delegações chancelam ou não. O Dia Internacional do Yoga foi chancelado por 170 nações, foi bem forte, assim, e quem propôs foi o primeiro-ministro indiano, o Modi. O Modi está no poder desde 2014, que é inclusive quando o Dia Internacional do Yoga é aprovado, e ele faz parte de um partido, de um governo, com políticas e abordagens muito contraditórias ao próprio yoga. Gente, o Modi, o que acontece? Ele acaba querendo transformar o hinduísmo, aquela religião, né, muito associada com o yoga, mas que yoga e hinduísmo não são a mesma coisa, né, pessoal? Mas ele tem uma ideia de que o yoga como o hinduísmo como a religião única da Índia, sabe? E ele acaba promovendo perseguições de muçulmanos, dos Dalits, que são aquelas castas inferiores da Índia, que é uma coisa bem séria, inclusive, que são aquelas pessoas que só podem fazer serviços, né, serviços de limpeza, então eles ficam discriminados, ficam para fora, não são combinados, não participam, né, da vida dos não Dalits e tal. E aí o Modi promove, né, essa discriminação, ele quer transformar o hinduísmo como o Estado indiano como um Estado puro, espiritual, né, relacionado com o hinduísmo, e isso conflita muito com o conceito do yoga. A gente sabe que dentro do yoga existem vários caminhos, vários braços para chegar à iluminação. Então, gente, perseguição religiosa, perseguição de minoria não tem nada a ver com yoga. Bom, aí a cabeça explode, né? Como é que uma pessoa que tem esse tipo de abordagem vai propor o Dia Internacional do Yoga? Bom, ele fez isso para associar o yoga ao seu governo, né? E aí a gente entra numa discussão de relações internacionais, né? Na arena global, é interessante que as nações, para ter poder, que elas construam os consensos sobre elas, né? O consenso, o Modi, a Índia, né? É uma forma de construção de consenso. Existem várias, por exemplo, existe o hard power, de construção, né, de fazer o seu poder. O hard power é a guerra, é você ter um conflito armado, ou ter uma discussão acalorada, os climões. E existe o soft power, que aí é usar elementos da cultura, que não é um confronto direto, você pega a cultura e associa ela a um poder, e essa cultura, né, esse elemento cultural, ele tem uma entrada muito grande na sociedade, que é o caso do yoga. O yoga tem uma entrada imensa dentro do Ocidente, né? Então, quando o Modi se associa ao yoga, ele deu uma aula, acho que nesse Dia Internacional, ele deu uma aula de yoga e associa o governo dele ao yoga, na verdade ele está usando o yoga como uma propaganda do próprio governo, só que ele faz tudo ao contrário, né, do yoga nesse ponto de vista. E aí fica mais desconfortável, bem desconfortável, quando a gente lembra que o yoga foi proibido, né, no imperialismo inglês sobre a Índia, o yoga foi proibido. E depois o yoga vem para o Ocidente e é integrado, eu diria até muito apropriado, que aí é outra discussão que a gente tem que fazer dentro do yoga, que é como que a gente está honrando o yoga. A gente percebe aqui no Ocidente o yoga muito como uma prática fitness, né? Uma prática voltada muito para o corpo, muito para a postura que aparece no Instagram, muito com aquela roupa de yoga toda bonita, muito sexualizado às vezes.
e uma resistência a entrar nas raízes do yoga, a entrar na filosofia, né, a entender as bases, de onde ele veio. E quando a gente faz esse processo de retirar partes, né, integrantes do yoga, basilares, a gente está apropriando, né? A gente precisa escutar o que essas pessoas mais próximas, né, do yoga lá, né, de uma proximidade até mais geográfica, têm a dizer sobre isso. E aí, gente, para trazer isso para a materialidade, já nos Estados Unidos, já tem números que mostram que os professores BIPOCs, que são os pretos, né, os negros, os professores indianos, os que não são considerados brancos de yoga, eles recebem muito menos que os professores brancos. Então, o yoga gera muito dinheiro, mas esse dinheiro não volta para as pessoas que estão na base, né? Para as pessoas que estão tão perto deles. A gente exclui essas pessoas do cenário, né? Então, isso é uma coisa a ser considerada. E tem muitos grupos de professores, de praticantes trazendo isso. É Dia Internacional do Yoga, mas é o yoga de quem, né? Será que a gente não tem que discutir, não tem que ampliar, não tem que ouvir, não tem que honrar essas bases? Bom, isso tudo, gente, é para mostrar que a gente precisa entender o contexto que tem ao redor. Que yoga, apesar de ser e muito bom que seja uma transformação individual, passa também por uma transformação coletiva. Isso não sou eu que digo, isso é o Bhagavad Gita, né, guys? O Bhagavad Gita é um cânone do yoga e nele você tem aquela conversa do Arjuna com Krishna, né? O Krishna fala: Arjuna, você vai pro campo de batalha, você vai lutar contra seus parentes, seus amigos, porque essa é a guerra necessária, a luta necessária. E yoga tem luta, viu, gente? Interna e externa, tá? E às vezes dói entrar nessas lutas e tal, mas a gente precisa percebê-las e saber que elas estão aí, né? E tentar fazer isso de forma mais consciente possível. Então aqui, eu vou trazer uma coisa do budismo, tá, gente? É muito mais importante que a nossa ação é a nossa intenção. Então, caso você celebre o Dia do Internacional do Yoga, qual é a sua intenção a celebrar esse dia, né? Pensa nisso, né? Coloca a sua intenção na frente. E não sei, daqui a 200 anos essa parte aí, né, desses interesses escusos por trás, elas podem até ir saindo, porque o processo histórico tem isso, né? Mas no momento eu não celebro o Dia Internacional do Yoga, por causa, eu tenho sentimentos muito contraditórios com relação a ele, mas eu acho que cada um com a sua intenção, né, tem muito mais a dizer a sua intenção sobre o porquê de celebrar ou não, do que qualquer outra coisa. Então, quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, quiser ampliar o debate, a gente tá aqui para isso, tá bom? Um beijo!